Olá, querido, seja bem-vindo ao canal Palavra de Esperança. Sou o pastor Wanderley Andrade. No devocional de hoje, com o tema Vendo o Invisível, nós falaremos sobre 1 Pedro. E eu quero ler o capítulo 1, versículo 8 de 1 Pedro. Pedro está encorajando os irmãos na perseguição. A igreja estava em perseguição e eles estavam sendo encorajados por Pedro. E o texto diz: a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória. 1 de Pedro 1,8. Todas as vezes que estivermos passando por provações, precisamos lembrar que a provação ela tem algo a nos ensinar. No vídeo de ontem pensamos sobre isso e eu quero continuar refletindo sobre isso, porque as provações vão apertar nos últimos dias e nós precisamos estar firmes para resistir o dia mau. Pedro está explicando aos seus leitores que as provações, elas refinam a nossa fé, assim como o ouro é refinado e apurado quando passa pelo fogo. Em 1 Pedro 1,8, nós vamos ler daqui a pouco, Pedro vai explicar esse processo. Por que os cristãos estavam sendo perseguidos? Porque eles estavam sendo fiéis a Cristo. E 1 Pedro 1,8 diz, 1 Pedro 1,7, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quando Pedro está pegando o exemplo do ouro, ele está nos mostrando que na fornalha da provação nós temos lições para aprender. Então, 4 razões por que os irmãos os leitores da carta de Pedro estavam sendo perseguidos. Vamos aprender 4 lições, 4 motivos e 3 lições para a nossa vida. Primeiro motivo pelo qual esses irmãos leitores de 1 Pedro estavam sendo perseguidos. Eles recusavam adorar o imperador. O imperador era visto como um deus e precisava ser adorado. Então eles eram recusados, eles se recusavam a adorar, por isso eles eram taxados de ateus e traidores, porque não adoravam ao imperador. Segunda razão, eles recusavam adorar no templo, e o fato de não ir adorar no templo, a razão pela qual eles não iam adorar o templo é porque lá havia o consumo. O grande empreendimento em torno da idolatria era algo que trazia prejuízo, porque uma vez onde o evangelho chegava, ali a venda e o negócio, o empreendedorismo sobre a idolatria era diminuído, enfraquecido. Por isso os cristãos eram perseguidos. Pedro então está encorajando os nossos irmãos a ficarem firmes, a perseverar diante da perseguição. Terceira razão, eles não apoiavam os ideais romanos de interesse próprio. Eles queriam conquistar apenas pelo desejo de conquistar e o prazer de ter ao seu lado a força e o poder para assim exaltarem o seu próprio ego. O imperador tinha esse desejo também, de ser reconhecido perante as outras nações e povos. E eles não concordavam com isso. A quarta razão pela qual os nossos irmãos leitores de 1 Pedro estavam sendo perseguidos, os cristãos expunham e rejeitavam a terrível imoralidade da cultura pagã que vinha junto com o culto ao imperador. Além do culto ao imperador, havia vários deuses pagãos nos quais os cristãos também não se inclinavam para adorar, e havia junto com essa idolatria um culto pagão, a deusa Diana, por exemplo, que era um culto com relações sexuais. Isso trazia imoralidade, e isso também os nossos irmãos não coabitavam com isso, não concordavam, por isso eles eram perseguidos. Então Pedro está dizendo: fiquem firmes, mesmo que você esteja sendo provado como ouro. O ouro, depois que passa pelo fogo, as impurezas são levantadas e se separa facilmente o que é ouro do que é impureza. Então nós precisamos aprender isso. Primeira lição que eu aprendo, são 3 lições que eu quero aplicar para mim e para você, olhando para 1 Pedro 1, de 7 a 9. A adoração a Deus como Senhor deve ser única e exclusiva. Isaías 42, versículo 8 diz: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura.
Os irmãos de 1 Pedro sabiam, a igreja sabia que a adoração era única e exclusiva a Deus. Eu e você devemos ter o mesmo comportamento. Segunda lição: quando o ouro é derretido e que as impurezas são separadas, isso aponta para a nossa vida. Quanto mais provados, mais temperados, mais provações vierem, melhor nos tornaremos cristãos mais fortes, cristãos mais convictos e nos tornaremos mais úteis a Deus e ao seu reino. Portanto, não estranhe. É assim que Pedro fala em 1 Pedro 4:2. Vamos olhar esse texto também para nos encorajar. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Portanto, querido, nós precisamos lembrar disso. Terceira lição e última que eu quero aplicar para nós nesse contexto. Quando as provações vierem, lembre-se que há um prêmio ao final. Os que são provados e aprovados receberão a coroa da glória. E o prêmio só pode ser entregue depois da batalha vencida. Os vitoriosos, somente os vitoriosos, desfrutarão naquele dia do grande prêmio que está reservado para nós. E eu encerro a minha palavra dizendo para você, portanto, não desanime, não pare de crer, não pare de caminhar por fé, porque assim como os profetas morreram crendo, nós temos muito mais razões para continuar crendo, porque Cristo não apenas morreu, ele já veio, já morreu, já ressuscitou, está à direita de Deus e agora ele intercede por nós. Portanto, vendo o invisível é a nossa caminhada. Esse deve ser o nosso lema. Nós andamos por fé. O justo viverá pela sua fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele, diz o profeta Abacuque. Portanto, eu e você somos convocados, chamados por Deus, para continuar vendo o invisível, crendo e andando por fé. Deus abençoe você. Tenha sempre esperança. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade. Este é o canal Palavra de Esperança. Ele existe para abençoar a sua vida. Te vejo amanhã, se Deus assim permitir. Até lá. Forte abraço.